Olá, mulheres, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Empreendedoras. E nessa tarde de hoje, gente, a gente está com uma pessoa também muito especial, uma empreendedora também, empresária, que vai contar um pouco dessa história, do seu começo, da sua trajetória, que ela se chama Simone. Meu amor, seja muito bem-vinda ao nosso episódio de hoje, viu? É uma honra te ter aqui com a gente. A honra é minha. E Simone, eu já vou começando aí te perguntando sobre o teu começo, né, para as pessoas de casa, né, que vão estar assistindo a gente, entender um pouquinho da tua jornada, como, por onde exatamente começou. Você poderia contar um pouquinho dessa história, do seu começo? Ai, meu Deus, minha história. Então, menina, comecei lá no quintal de casa. Assim, primeiro comecei com as amigas, com as primas, com minha Sim, tia. Sempre fui muito curiosa e gostava de ler e aprender. Quando eu comecei, não tinha tanta essa internet como tá sim. agora, né? E aí, mas eu li os rótulos. E aí, o modo de fazer, eu comecei a fazer na minha tia, nas amigas. E aí, as amigas começavam a indicar outras Indicar. amigas. Aí, eu, menino, né, que pode ganhar um dinheiro com isso? Que aí, e aí eu não tinha estrutura, né? Eu tinha um secador mesmo bem básico, chapinha. E aí eu comecei a perceber que eu realmente tinha um dom, tinha Sim. habilidade para isso, né? Começava a ficar bom os trabalhos. E comecei a fazer em outras e outras, foram indicando, indicando. Aí fazia em casa, né? Sim. No quintal, eu ficava até meio envergonhada, porque eu já tinha algumas clientes que eram pessoas assim, não eram pessoas tão próximas, que trabalhava, tipo, de uma professora que era do seu, mano. E ela vinha e fazia lá no quintal de casa. Sim. Eu falei, meu Deus do céu, eu sei fazer isso bem, então. Então, aí fui pra sala, depois pro terraço de casa. E aí começou, né, a vir muitas pessoas, muitos clientes. E eu comecei a ver que eu precisava de Sim. um espaço mesmo, de me tornar profissional. E aí começou a vir um sonho, né, de botar um espaço, estudar Estudar também, também. fazer cursos. Isso foi que, na verdade, me a minha cartela de clientes, digamos assim, né, aumentou, porque eu comecei a estudar mesmo para aprender a fazer as coisas direito, fazer loiros, que eu gosto muito de Sim. fazer, me especializar. Aí deslanchou, né? E Simone, antes de você ali ter uma paixão, né, pelos cabelos, Sim. você já era de outra profissão, de outra área ou não? Foi o Não, teu primeiro. trabalho mesmo. Assim, eu Sim, já trabalhei no comércio, sabe? sim, Mas não é um comércio, não é vendedora, assim, de loja de certo. cosmético, Sim, inclusive. olha aí, ó. Já fui Na de na roupa. mesma área ali, né? Exatamente. Inclusive, a dona do cosmético que eu trabalhei, depois ela colocou um salão, Dona Eliette. Aprendi muito com ela. E ela sabia que eu trabalhava em casa, assim. Eu tinha uma filha menor, Sim, inclusive a Maria. E aí ela me chamou: Tu não quer ser minha assistente? Bom, é uma oportunidade. sim, E aí fui. E foi um tempo de bênção, assim, porque eu realmente aprendi muito com ela, aprendi, conheci muitas pessoas, né? E aí, só que aí, como eu tinha uma filha pequena na época, morava só eu e ela, e era muito difícil para eu sair de casa. Essa foi a minha necessidade de trabalhar em casa, né? De não ter uma rede de apoio, enfim. sim. E aí, mas foi um tempo assim muito bom com ela, né? De aprendizado mesmo. E aí eu quis botar o espaço. O espaço, né? Sim, Foi tudo depois. um aprendizado, né? Sim, Porque do quintal, né, foi quintal para a de casa. sala, depois para o terraço. Isso. E aí, e assim, né? O nosso começo, eu acho que a gente precisa passar ali pelo início para que de fato ali a gente se fortaleça, né? Cada vez mais na nossa É porque Deus profissão. ele tá nos pequenos começos, Sim, não é é? isso mesmo. E aí a gente vai moldando a gente, nossos talentos. É dessa forma. E o que te motivou, o motivo real que te motivou você entrar para a área ali dos cabelos? A princípio foi mesmo a A necessidade de necessidade, trabalhar sim, em casa, né? Eu até tentei ir para a área de fazer bolos, mas aí eu vi que os cabelos realmente me era era algo mais que, tempo e eu gostava muito, eu me realizava em ver a felicidade das clientes e as transformações que eu conseguia fazer, sabe? Meu Deus, que coisa maravilhosa. que ali querendo ou não, né, a autoestima, né, mexe com a Autoestima, autoestima da menina, pessoa, né? muito.
muito mesmo. Então, assim, eu me realizo mesmo, sabe? Fazendo o meu trabalho, conhecendo pessoas, histórias, né? Então, é muito bom Ouvindo, né, o dia a dia ouvindo, delas sim. também. Como foi o processo de aprendizado e aperfeiçoamento na área? Pois é, né? Já falei para ti dos cursos, foi isso, né? Sim, Eu comecei a perceber que eu realmente precisava estudar, aprender, fazer cursos. Então, todo ano eu faço, né? Sempre tem que sim. renovar, porque a gente, já fiz bastante, mas quando a gente vai, sempre tem algo novo. Sempre tem algo novo, pessoas novas que tu conhece. É uma coisinha que a gente aprende Que ali, faz toda a diferença, né? menina, que fala, nossa, eu já levo isso, né? Então, os cursos, estudar. A gente pensa, você é cabeleireira, não vou mais estudar. Então, Tá vai ficar enganado. estagnada. Porque se a gente não realmente não investir em cursos, a gente fica parada lá. Fica pra Porque as, trás, as né? normas, as técnicas estão sempre se renovando. E aí você precisa aprender mesmo. Sim, sim. E é o que eu sempre falo aqui também no podcast é sobre isso. Que a gente sempre, em qualquer área, porque às vezes você fala acha que é só no salão, né? No cabelo, ou na área da estética. Não, é em toda a área Sim, que a gente se colocar ali, né, à frente, a gente sempre tem que estar estudando, vendo as técnicas, vendo tudo. Porque é igual que você falou, é uma coisinha aqui, ó, que a é. gente acha, não vou fazer porque não tem importância, né? Naquele momento a gente pode achar que não tem importância nenhuma. Menina, Mas depois tem. de um mês, você vê que todas já estão ali, né, na sua frente. Por quê? Sim, Porque você se acomodou com um pouco que você já tinha e não quis mais, né, elevar exatamente. conhecimento, né, buscar conhecimento. E que isso é muito importante hoje em dia, né? A gente, Você tem em toda a área, a gente tem que que estar em saber o que busca. está fazendo, né? Sim, realmente. É, e para ti, como é que você lidar com a pressão de trabalhar diretamente, querendo ou não, ali, né, com a autoestima das mulheres? Porque envolve o cabelo, né? Tem umas que provavelmente era de cabelo escuro, e aí do Hum, nada ela chega pra ti, Simone, eu quero botar mais luzes no meu cabelo, né? Então ali acontece conta um muito. pouco pra gente como é o impacto ali, né? Porque diretamente, querendo ou não, é uma área que impacta diretamente ali a autoestima das É, mulheradas, né? diretamente. Olha, eu percebo assim como realmente aí todas têm a mesma coisa, né? Fala a mesma coisa, eu posso me arrumar do jeito que for, mas se meu cabelo não tiver como eu gosto, nada faz sentido, a roupa não fica legal, eu não tenho vontade de sair de Não é casa. verdade mesmo. Então eu percebo que, na verdade, não é impacto, é como tu vê assim as pessoas, a Sim, transformação, o sentimento, né? Eu gosto muito de ver isso, as pessoas, como elas como sai do salão, às vezes até uma conversa, né? Faz uma escova, mas essa mudança mesmo, já fiz algumas de tá morena, quer ficar iluminada. iluminada. Isso Uma realmente faz mudança muita radical, literalmente, né? diferença. Meu Deus, eu nasci para ser assim. Eu achei que eu não ia ficar bem. É muito legal ver isso. E realmente a gente olhar e ver como ficou mais Sim, bonita, né? Como realçou, né? renovou aquela. E isso realça a beleza, que a gente às vezes acha que não vai fazer diferença, mas faz muita. É isso E eu mesmo. fico muito feliz. Então, cada vez que eu penso assim, meu Deus, é isso mesmo, esse é o meu dom, É porque eu bom. gosto de ver. Eu gosto de fazer, eu me sinto enquanto tá fazendo é muito trabalhoso, né? Às vezes a gente passa o Sim, dia todo fazendo um cabelo loiro, por exemplo. E aí, mas quando termina, eu tô realizada de ver a felicidade da sim. pessoa, né? E o Quando trabalho bem gosta. feito também, E isso, né? eu prezo por isso, né? Ter bons produtos, Sim. estudar e saber o que estou fazendo, né? Passar segurança para cliente. Que é o principal, né, Simone? Isso. E aí, já que a gente falou, né, das mulheradas aí que andam no salão, né, pra mudar o Hum, visual, eu queria ver contigo em questão, assim, como é pra ti, né, ali o teu dia a dia com as tuas clientes? Tu acha que hoje em dia as clientes vão à procura tanto do teu trabalho quanto também de um conselho, de uma conversa, porque lá, querendo ou não, salão, né? Muita gente já fala, ai, salão, meu marido mesmo fala, né? Salão, eita, conversa o dia todinho. Porque, querendo ou não, ali a gente acaba ficando até íntimo, né, da isso, é profissional, né? verdade. E muitas das vezes, nós mulheres, a gente somos tão cansadas, né, do dia a dia, Sim. que a gente cuida do marido, da casa, dos filhos.
E aí chega, a gente só quer um momentozinho. Rapaz, eu vou bem ali no salão da Simone só pra lavar meu cabelo. Eu não quero nem fazer muita coisa. Mas eu vou conversar com ela. Hoje eu preciso ter um tempo ali, né? Sim. Então a gente acaba, os profissionais hoje em dia, eu sempre digo que eles acabam sendo um psicólogo, né? Ali É também verdade. das suas clientes. Lá acontece muito isso ou não? Muito, nossa, é o que mais acontece. Da gente de conversar muito, né? E a maioria se tornam amigas. A gente se Sim, torna amiga, porque o meu espaço ele é por hora, né? Por agendamento sim. mesmo. Então, é um espaço pequeno, né? Fisicamente pequeno. É, e aí isso traz mais um aconchego. É um lugar muito aconchegante. Elas gostam de estar, se sentem em casa, né? E aí eu também consigo deixar elas bem à vontade. Algumas gostam de conversar mais, outras menos, e a gente Menos. vai respeitando. Sim. Mas a maioria das minhas clientes, eu me tornei amigas mesmo, pessoais, de ter aquele momento delas desabafar, né? E a gente, às vezes, elas querem ser ouvidas, Seu né? filho, sim. E às vezes a gente precisa ter essa sabedoria de saber o que fala, né? Como É isso fala, de mesmo. ter uma palavra também de Que Deus, vai de edificar, direção. né, a vida Isso, dela. é exatamente. Eu tenho clientes que são de anos. Eu tenho uma cliente que ela era minha amiga no ensino médio. E aí, até hoje, nem vou contar quanto tempo é de Ixi, muito ensino médio. tempo, hein? Ela falou ensino médio, eu falei, é muito tempo. E aí, ela era a minha, não vou chamar cobaia, ela era a minha modelo. Foi uma E, das meu primeiras Deus, foi a ali mais também, né? corajosa, assim, de todo. Deixava mais Shirley o nome dela. Ela deixava fazer tudo no cabelo dela. Até ficou ruiva. Oh, meu Deus. Ela Oh, foi Jesus. corajosa, hein? No outro dia Não, quis mas deu voltar a ser certo, né? morena. Olha. Ai, Pois meu bem. Deus. Então, assim, e até hoje, às vezes ela vai quase todo sábado lá. Ela fala, não, eu preciso desse momento aqui, né, de se Olha, cuidar isso é bom, mesmo. né? Tava contigo no teu começo ali, né? Exatamente. Até Apostou. eu, Porque exato. você apostou nela pra ser Sim, ali uma meia cobaia e ela também apostou em você como e profissional. sim. Mesmo Sempre que acreditou em mim. na verdade sempre vai ter alguém, né? Ou pelo menos uma pessoa que acredite ali no nosso potencial. É, E muitas das vezes a gente até duvida, né? De tanta é coisas que a gente verdade. passa, a gente, será mesmo que isso aqui é pra mim? Aí vem uma, né, Sim, enviada por Deus, continua que isso aqui é pra ti, tô é aqui, né? verdade. Então Já aconteceu a gente vê ali mesmo. os pequenos cuidados de Deus, né? Os pequenos detalhes Sim. sempre na nossa vida. E qual foi a sua maior dificuldade que você teve pra entrar na área, na sua área? Então, eu foi mais medo mesmo, né? De achar que eu não ia conseguir viver disso, Sim, né? Eu achava que era só um um hobby. hobby, é isso. Eu pensava, "Ah, não, eu tô aqui, mas eu vou procurar fazer uma outra coisa." Inclusive, até fiz um curso técnico de estética. Só que aí eu não consegui ir para a área porque o cabelo tomou muito meu tempo e eu vi, não, eu gosto mesmo é disso, eu vou ficar aqui. E faz alguns anos isso, Onde então, tu te e identificou isso me identifiquei literalmente ali. muito mais na área mesmo de cabelo, né? E aí eu falei, cara, é isso, porque justamente esse medo, eu procurei outra profissão, mas aí Sim. depois eu vi que eu podia viver disso, meu trabalho, né? Realmente ser remunerada por isso. E aí Conseguir, né, realmente fiquei realizar os outros isso, sonhos através exatamente. dele também, né? Você pode contar um pouco pra gente o que ali você faz no seu trabalho hoje em dia? É só cabelo mesmo? Ou você ajeita a sobrancelha no salão? Ou não? O foco mesmo é somente os cabelos? Isso, é só Só os cabelo, cabelos, né? Luzes, todo tipo de é isso, selagem. selagens, cortes, escovas, né, tratamentos Sim, e louros. louros, Não né? entrei. Que olha, é o teu Até tentei forte também, né? fazer, eu fiz curso de depilação, de sobrancelha, mas aí eu comecei a perceber que eu precisava focar em algo, porque Sim. senão eu não ia ser boa em nenhum dos que eu queria. Aí Ia eu fazia depilação, eu sobrecarregar, fazia né? sobrancelha, entendeu? Não, cada uma faz fica no seu papel ali, né? As É, meninas que fazem sobrancelhas sim, focam só nisso, né? é Maravilha. isso mesmo. E aí eu falei, não, eu vou ficar, acaba que eu não vou fazer nada bem feito, né? Eu É, vou focar nisso, fazer cursos para isso. Então, fiquei nessa área mesmo, nessa quietinha. área, na tua área que tu domina, né? Isso. Qual foi ali o teu maior investimento que você fez quando você decidiu que realmente era a hora de sair do terraço da sua casa para poder ir para um local realmente, um ponto, né, ali, realmente para montar o seu salão? Olha,
foi essa questão de aumentar a clientela e eu percebi que, gente, não dá mais para ficar aqui com um ventilador, Sim. né, num espaço que não tem conforto nenhum. E aí eu coloquei do lado da minha casa, né? Tinha um espaço lá que a gente alugava e aí eu sempre medo, né? O medo ele paralisa a gente. E eu tinha medo de desalugar. Eu falava, ai, mas eu preciso tanto dessa renda. Olha só. Até que um dia eu orei a Deus, Senhor. E aí Deus me deu uma direção mesmo, né? E a gente precisa realmente ter um espírito de ousadia, né? De coragem. E na palavra de Deus ele fala que você precisa ser forte e corajosa. E aí eu montei lá. Vambora. Não tinha muito recurso, né? Ainda tinha poucas clientes, mas já era o suficiente para não estar mais ali. Né? Eu já ficava envergonhada. Ai, meu Deus, já vinha gente de muito longe, outros bairros mesmo, mano, no Quatraque, vinha. Ficava, nossa, vinha gente do Renascença, do Calhau, eu tenho cliente do Calhau, com tantos salões maravilhosos no Calhau. Então, eu vim embora montar. Minha mãe também me apoiou muito, meu marido maravilhoso. E aí a gente começou, né? Fomos pintar, fomos organizar. Mãos à obra. E aí, começou com pouca coisa, mas aí já tinha um espaço legal, com um sofá, um ar-condicionado que não tinha, uma TV. E aí tá assim, do jeito que eu gostaria, ainda assim. É um ponto pequeno ainda, né? Que a gente tem sonho de aumentar. É assim, eu sonhava com aquele ponto, meu Deus, eu quero ir pra ali, achava grandioso. Aí agora eu tô lá, Senhor, eu quero mais um pouquinho. Senhor, podemos aumentar mais um pouco? Não, mas é sempre assim, né? Mas é isso, a vida é isso, né? A gente Chegou um ponto que a gente quer mais, É isso mesmo. Porque aí, olha, pra ver, né? Você falou sobre o medo, né? O medo, ele realmente, muitas das vezes, ele paralisa a gente. Isso. Né? E eu sempre costumo falar que quando ele, de fato, dá só um friozinho na barriga, né? Até aí tudo bem. Tudo bem. Porque é esse friozinho na barriga, que é a adrenalina, que a gente precisa realmente para dar um passo, né, maior. Mas quando ele, de fato, vem com tudo para paralisar a gente, fazer a gente, né, ficar se perguntando, será? Não é o momento ainda, eu tô com medo. Né? E porque muitas das vezes a gente ouve e sente, né, muito a questão do medo. Ou até mesmo a questão, eu não sou capaz. Sim. Né? Não sei se tu te questionou muito isso, assim. Nossa. Ai, não vou ser capaz, não, eu Ai, vou meu ter Deus, medo. eu não vou ter clientes, assim, pra suprir as minhas necessidades, Eu acho que muitas das vezes as pessoas, eu acho que quase todas, né, que começam assim, passa por essa questão. E eu sempre digo que bom que a gente não deu ouvidos, né, ao medo, porque é ao ponto dele paralisar realmente, que é aquilo, né, assim, os sonhos, eu sempre digo que os sonhos, ele é a bússola ali, né, pra gente, Deus, ele permitiu a gente sonhar e realizar também. Eu sempre costumo falar isso, que ser os sonhos da gente, porque... na própria Bíblia diz sobre a fé, né? Então, os sonhos, eu digo muito, os sonhos é muito ligado à fé. Porque sem fé, já diz, é impossível agradar a Deus, né? E sem fé também, você não consegue realizar. Então, é a mesma coisa, né? Dos sonhos, né? A gente tem que estar ali cada vez mais sonhando e vendo e acreditando, né, que vai dar certo. Às vezes a gente não tem um centavo no bolso. Já aconteceu muito isso comigo. Não tem um centavo no bolso. Rapaz, eu tô sonhando grande. Né? Mas eu queria tanto isso aqui do nada. Não é do nada, gente. É Deus, né? Eu digo assim, é Deus. E aí Deus vem, mostra uma pessoa, vem um projeto, vem isso e aquilo, acontece, né? E aí quando a gente vê, já realizou mais um sonho. Agora vamos pro próximo. Esse aqui é um sonho que tá sendo realizado, que de repente aconteceu. Como Olha assim? Aí, ó. Como assim? É isso mesmo. E muitas pessoas que falam, né, que tinham vontade, né, de participar de podcast. E muitas delas não sabiam nem por onde começar, né? E eu sempre digo parece assim, tão que tudo distante. é um propósito, né? Tudo é um propósito, assim, de Deus, assim. E todas que passam aqui, eu sempre digo assim, por mais que as pessoas falem, é só um podcast, né? As pessoas, às vezes, né, acham que estão assistindo, acham, é só um podcast. Mas a experiência que tá aqui, né, que a gente sente que é outra coisa, é outra... É verdade. E aí depois, sabe o que é mais legal? É que todas que passam por aqui, depois elas falam, né? A gente olha a evolução, porque passa um tempo, a gente começa a seguir, né? Acompanhar, e a gente vê a evolução. Aí depois eu vou lá no YouTube, olho, cara, ela contou essa história aqui, já se realizou. Então isso é legal, né? A gente poder compartilhar também dos sonhos de vocês, ver a evolução de vocês, é sensacional.
Vamos dar continuidade aqui agora. No início ali, você já ouviu palavras que te motivou, que realmente ali você ficou triste, né? Com palavras que as pessoas falaram, que você não ia conseguir, ou que você estava no caminho errado, que você podia largar os cabelos de mão e focar em outra coisa. Você já ouviu ou não? Não, assim, palavras que não, mas às vezes o que me desmotivava era tipo eu fazer um cabelo e eu não gostava. Sim. Aí eu percebia que também a cliente não gostava, eu ficava, poxa, podia ter feito melhor, né? Eu podia ter me esforçado mais, ou é isso que desanimava às vezes, né? Sim. Por isso que eu fui buscar conhecimento. Não que não aconteça ainda, porque a gente é falho, É, às vezes falho. acontece, né? Sim. E se a cliente não fica satisfeita mesmo, assim, aí eu fico, será, meu Deus? A gente também não fica. Pois é, só que aí eu tenho uma coisa assim com as minhas clientes, eu sempre falo, quando você não se sentir, Simone, não gostei disso, fala comigo, Sim. né? Eu sempre deixo muito aberto isso com elas. Manda uma mensagem, Simone, eu acho que ficou assim, realmente elas fazem, me bombardeiam algumas vezes, né? Não é sempre também. Mas aí eu deixo muito à vontade para isso, né? Sim. Para eu resolver, para ficar Sim. perfeito, para ficar feliz, né? Então era mais isso, né? Só a questão de a gente se sentir desmotivado. Ai, meu Deus, será que é isso mesmo? Se eu tô no caminho certo? Mas eu acho que em todo Sim, em lugar a gente todo, vai é. nunca tá, né? A Não, gente vai errar, vai sim, até todo chegar mundo. realmente onde a gente vê um resultado ali que a gente Isso se é. agrade, a gente vai ter que. Eu lembro que agora até falando, né? A gente falou do começo, né? Eu lembro que quando eu trabalhava com bolo, ninguém me olha assim, acha que eu já trabalhei com bolo, Uhum. né? E eu trabalhava com bolo, chama doceria, mas antes eu fazia em casa, né? E Sim. vários rachava, eu não vendia, né? Mas eu treinava, e nesse treino não ficava legal, né? Quem Olha era meu aí. cobaia era meu marido. Aí ele falava, não, tá bom. Eu sabia que não tava bom, né? Porque eu tava provando, né? Então é isso, a gente vai errando até acertar. E Sim. aí, eu lembro que na época os bolos rachavam tanto, de repente, não, eu vou ter que fazer um curso. Aí fui lá, fiz o curso, né, fiquei realmente profissional naquilo. Uhum. E tanto que eu dominei, né? Montei uma equipe, montei minha Olha doceria. que Então, maravilha. tudo no hoje em dia, Tu acho que precisou esse. estudar, Isso, exatamente. Precisei adquirir conhecimento para que de fato ali eu né? melhorasse, né? Naquela área que eu queria muito, naquele Uhum. momento, né? Que foi muitos anos atrás, mas era a área assim, que eu era apaixonada. Então, e hoje eu levo isso pra minha vida. Tudo, eu acho que tudo que a gente passa na nossa trajetória, um exemplo, algo que tu passou lá atrás, tu vai levar pra sempre pra tua vida, É, entendeu? Isso vai te ajudar a você resolver outros problemas também, porque você vai pensar assim, rapaz, eu resolvi no passado, né? sim, Mesmo que eu fiquei aflita, me desesperei, mas deu certo, então deu vai dar certo. certo também. É Né? verdade. Então, o começo, eu sempre digo assim, o começo ele dá medo, dá aflição, mas ele também traz, assim, quando a gente olha assim pra trás, assim, cara, a nossa história, e olha pro hoje, a gente vê que realmente teve uma grande evolução, né? Muita nós. E Simone, antes da gente terminar agora, eu queria que tu pudesse, né, dar um conselho para as mulheres que vão estar assistindo a gente também, né, que tem medo, né, no sentido assim de começar algo que ama, né, na área profissional. O que é que você falaria para essa pessoa, para as pessoas, né, que vão estar assistindo a gente no caso? Então, eu acho que primeiro você precisa orar, pedir direção para Direção. Deus, né? Todas as nossas decisões a gente precisa de direção de Deus e colocar realmente diante dele os nossos medos e as nossas vontades, né? Os nossos sonhos, porque ele dá a direção, né? Deus vai direcionando a gente e a gente não pode deixar mesmo o medo parar. Sim, Tem que continuar, tem que tentar. Se você tem certeza que isso que está dentro de você é o seu sonho, é o seu dom, o seu talento, vá em frente e dá certo. A gente tem muitos problemas, né? A gente vai enfrentar e é em sim, tudo que a gente vai fazer, né? Mas se no primeiro obstáculo a gente parar, a gente não nunca vai vai. saber como é que as coisas vão acontecer lá na frente, né? E hoje em dia, como eu vejo, eu não sou a maior nem a melhor, mas assim, eu olho o meu espaço todo dia, eu vou lá e digo, Deus, obrigada, Senhor, porque eu cheguei até aqui, porque o Sim, Senhor me deu esse espaço. É, e aí eu não parei, né? E não vou parar, sim. né? Deus tem nos guiado, então a gente precisa realmente deixar o medo de lado.
né? isso E mesmo. continuar, tentar estudar, a gente precisa buscar conhecimento. Conhecimento é um pilar, assim, que vai te segurar. Que nunca Você precisa desmerece. saber o que está Sim. fazendo, né? É isso mesmo. E mais na área profissional ali que a gente trabalha, Isso. né, com pessoas, com clientes. Olha E aí, cabelo. sim, Se tu estraga um cabelo, tu pode deixar uma mulher deprimida. Então é muito sério tu estar cuidando de uma vida é ali. verdade. Então isso é realmente, a autoestima é muito sério, não é só, ai, a beleza e tal, tal, não é só vaidade, Sim. sabe? Realmente a pessoa tá bem, tá feliz. Então isso ela reflete em tudo na vida dela, né? No trabalho, em muitas coisas. Então ela precisa estar bem, pelo menos Tá com o seu bem. cabelo, né? É isso mesmo. Não É vamos isso estragar mesmo. cabelo. Pelo amor de Deus, tá, gente? Simone, eu quero te agradecer, tá? A gente vai ter que terminar agora, mas eu quero te agradecer por Eu você que ter topado, ter agradeço. aceito, né, o nosso convite, que pra mim, assim, é uma honra. Todas vocês, assim, que aceitam estar participando, contando um pouco da história de vocês, da trajetória. E através da história de vocês, né, da história de vida de vocês, do começo de vocês, eu sempre digo, porque eu tenho relatos de pessoas que assistem e falam, cara, eu me vi ali, né? Uhum. Então, a pessoa que estava ali me representou a minha Sim, vida. Então, às vezes, a pessoa só precisa de uma palavra, só precisa ouvir também que ela consegue, sim. né? Então, todas vocês que passam por aqui deixam um legado muito grande. E até na minha vida também. Eu ouço a história de vocês aqui, chega no YouTube também, eu vou escutar de novo, para que de fato ali eu tire alguma coisa para mim praticar na minha vida também. Então, muito Ah, obrigada, obrigada, eu viu? que agradeço. Também quero agradecer a minha rede de apoio, minha mãe, né? Que sem ela, assim, Sim. seria complicado o trabalho. As minhas que cuida das minhas filhas, meu marido, da minha casa também me ajuda muito. Meu marido Johnny, amor, te amo. Ai, meu Deus, que seria de ser seu marido, né? Das Nos minhas filhas perrengues da Maria vida. e Alice, que são, né, a minha Teu pilar ali, família. né? Isso. Deus É por colocou aqui na elas, é por, terra, é isso, por é isso todas, mesmo. é. É isso Então, mesmo. obrigada. Tô muito feliz e Obrigada, meu amor. realizada aqui, um sonho. Foi um prazer te ter aqui. Obrigada. E, madames, vamos terminando mais um lindo episódio do nosso podcast. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.